eu vendi todas as minhas coisas, mas mesmo assim, viver aqui... É mais caro, muito em E dólar. eu fui morar em Astoria, dividi um quarto com um conhecido... Eu tinha uma amiga que trabalhava no consulado americano, que conhecia fulano, ciclano, já não lembro o nome de ninguém, mas olha que interessante. Eu fui para Astoria, dividi um quarto com uma menina que era go girl. Uau, que legal essa história, Cris. Outro corte aí, gente, mais um corte. Dividi o quarto com uma go girl em Nova York, em Astoria. E não sei se... não sei se é comum esse termo no Brasil. Então mas... tem go boy são as meninas que dançam, strippers, acho que no Brasil chama mais stripper, exatamente. Né? E outro ensinamento que eu já comecei ali do início a ter é um ensinamento de não julgar as pessoas. Sim. Porque, e outra coisa, né? Eu me adianto e tudo, mas eu volto e conto o detalhe, porque a mentalidade que você vive no Brasil é uma mentalidade de normalmente julgar, criticar. Então, ou você está cercado de crítica, de julgamento, ou você é aquele que está julgando. Verdade. Quando você vem para um país e, de repente, você arruma um lugar que você pode pagar com uma menina que a gente nem se encontrava, porque ela trabalhava... Noite e dia. Exato. Mas de uma simpatia e, assim, de uma generosidade. Ela me falava que tinha 4 filhos no Brasil que ela tinha que alimentar. Então, estava ali fazendo a dança dela. Eu já estava fazendo o meu curso, né? E quando chegou a época de férias da faculdade, eu volto, né? Vou voltar. Tá. Você ia pro Brasil passear. Exato. Tá. Então, férias aqui, a gente está falando de 2 meses e meio. E eu falei com ela, eu vou me despedir de você, porque eu não vou ficar pagando, né? 2 anos, eu vou... 2 meses e meio de aluguel, Depois eu volto. E aí vejo onde eu vou ficar. Sim. E ela virou para mim e falou assim, não... Eu vou pagar esses 2 meses e meio para você, porque eu gostei de você. Porque aí quando você voltar, você já tá aqui. Eu falei, menina, você nem me conhece direito. A gente tá aqui, mas você nem me conhece. Ela falou, tenho certeza que você faria a mesma coisa por mim. Depois você me paga. Olha só. Coisas que você... Então você foi e voltou pro mesmo lugar. Fui, voltei, paguei ela, sabe? E aí, claro, comecei a trabalhar também, eu dava aula. Aí entra a história da aula particular. Sim. Porque era o que eu sabia fazer da minha vida. Sim. E as pessoas diziam, você dava aula, você dava aula, você dava aula. Então eu fui tendo os meus alunos particulares. Mas de inglês aqui. Brasileiros que queriam melhorar o inglês. Sim, que já estavam aqui. Mas brasileiros também que tinha namorado americano, namorada americana que queria aprender português. Sim, também veio. Eu fiz o caminho. Claro, o caminho claro. duplo. Mas vem cá, Cris, você ficou muito tempo em Astoria? Você ficou... Não. E você terminou o curso de publicidade? Eu não gosto de deixar nenhum ponto sem nó. Vamos lá. Terminei. Terminou? Mas calma aí, calma. Nessa parte de Astoria, eu devo ter ficado em Astoria acho que 1 ano. 1 ano. De lá sair, ela teve que sair porque ela conheceu um grego maravilhoso. Olha. Casou, trouxe os filhos ela. dela, bancou ela. Então ela saiu de lá. E eu acho que eu devo ter morado uns 4, 5 lugares na Astoria. Tudo num quarto, onde eu tive muito ensinamento. Ensinamento de dividir, ensinamento de limpar, de fazer de tudo. Coisas que a gente não faz no Brasil, que a gente não dá valor. E aqui tem que se virar, de pegar sua roupa e arrastar para lavar numa lavanderia. Não me fala que essa é uma coisa que eu gosto muito. Eu não gosto de fazer isso. Eu espero até não dar mais, não ter mais nenhuma cueca limpa, nenhuma meia limpa. Meu Deus, no frio. E fica muita coisa acumulada, e depois é mais pesado para levar, enfim. Aliás, muita gente vem para Nova York e o ponto de entrada é a Astoria mesmo, porque tem uma base de brasileiros que ajudam uns aos outros, né? Exatamente. A mentalidade da comunidade brasileira em Astoria é muito interessante, porque é o pessoal que está ali disposto a aprender a língua e a batalhar, entendeu? E tá todo... E olha, e é uma coisa que eu falo, que a gente pensa assim, no Brasil eu não faria, no Brasil eu não faria. Aqui é campo de batalha. Aqui você está tentando vencer. Quem é você para julgar uma pessoa que está vindo aqui e está querendo sobreviver? Quem é você? Sim. Entendeu? Então, assim, contanto que a pessoa não roube, não mate, sim, entendeu? A pessoa está tentando sobreviver. Sim. Cada um está aqui buscando, entendeu? Então, eu recebi muita ajuda, tá? Também tem gente que quer passar a perna, normal. Mas, hoje, eu ajudo também muita gente. Então, assim, é um movimento, e ali eu vejo o pessoal que está determinado a vencer. Que olha Manhattan e fala, quero trabalhar em Manhattan. E vou chegar em Manhattan.
E era isso que eu tinha na minha cabeça. Você também pensava nisso? A mesma coisa. Mas quanto tempo você ficou em Astoria e depois de Astoria você foi já para Nova Jersey? Eu fiquei na Astoria, em Astoria, quase um ano. Eu trabalhei numa empresa de passagem, de turismo, né? Por quê? Eu precisava de dinheiro, né? Sim. Tinha dia que eu fazia as contas, né? Porque meu dinheiro estava acabando. E tinha dia que eu fazia as contas. Hoje eu só lembro, toda vez que eu olho aquelas batatinhas chips de 99 centavos, sim. daquelas lojas de $1, as delis, era meu almoço. E assim, eu falo, cara, então assim, passei um pizza apertinho. de $1, né? Pizza de $1, mas na minha cabeça, não vou voltar, não vou pedir ajuda para meus pais, porque eu que quis vir. Sim. Eu não era assim, orgulho de não vou pedir porque eu sou orgulho, mas era assim, não é problema deles. Claro. Então assim, eu não ia pedir. Você passou aperto? Passei. Passou fome? Um pouco. No começo? Um pouco. Mas escuta essa. Em Astoria, nessa agência de turismo que eu trabalhava, vinha sempre um rapaz comprar passagem. E ele sempre comprava passagem, então a gente vai conhecendo os clientes, né? Um dia, ele falou assim pra mim, escuta, eu tava procurando um lugar. Escuta, você não quer morar lá em casa? Eu falei, como assim? Ele falou, eu tô mais em Los Angeles do que aqui, tá? Eu tenho um roommate, você pode ficar com o meu quarto. Quando eu vier de Los Angeles, você dorme na sala. Mas eu venho muito pouco. Aí quando eu estiver com a minha namorada lá, ele tinha namorada. Ok. E são coisas que você para pra pensar, nossa, mas a gente se conhecia, de vez em quando ia um karaokê. E esse menino, Wellington, o nome dele, esse menino, quando ele vinha de Los Angeles, por isso que eu falo, tem uns anjos também. Claro. Quando ele vinha de Los Angeles, ele olhava, abria a geladeira, não tinha muita coisa. E ele falava assim, bora pro supermercado. Aí eu, tá bom, em Astoria, e ele enchia a geladeira. Ele, olha. Não, Cris, não, ovo, pega aí o que você quiser. Olha só. Pega aí. Ele fazia uns negócios lá, claro. Uns negócios dele. Mas a bondade dele de ver que a geladeira estava vazia, sabe? Que estava apertado. Claro. Ele foi um anjo na vida. Ele não era naquela... ele queria ser seu namorado. Não, eu nunca namorei ele. Sim. Mas ele era aquela pessoa generosa. Sim. E eu, quando eu vejo os brasileiros vindo e numa situação assim... Você também pensa, Eu também penso igual. Eu falo, ó, tá apertado pra você, não tá? Isso aqui, calma, vem, vamos comer, vamos não sei o quê. Então, acontece isso também. Então, e aí, talvez, as pessoas que passam pelo seu caminho hoje não saibam que você também já estava já passou por aquele aperto, né? Exatamente. E aí você entende que as pessoas vivem hoje. Exatamente. Quando eu conto isso pros meus pais hoje, eles falam, não acredito, por que você não falou com a gente? Não tinha necessidade? Eu falei, tinha, era um aprendizado meu. Claro. É um aprendizado meu. E eu olhei não só os brasileiros, mas outras culturas. Aprendi a ter uma tolerância maior. Aprendi principalmente que nesse país aqui, se você também ficar de cabeça baixa, ninguém te respeita. Uma história que acontece aqui, nessa época de Astoria, o que eu fazia? Eu filmava, tinha aquelas fitas VHS. E eu todo mês mandava uma fita VHS para minha família. Porque eu queria, igual você, filmando as ruas. Sim. Igual que você faz hoje nos stories. Isso. Eu fazia com a minha câmera que eu trouxe e eu mandava uma fita VHS para meus pais. Para eles participarem de tudo. E eu ia no correio mandar todo mês. Só que um dia eu fui ao correio e eu queria falar para a mulher, dá para eu comprar vários selos já, pré-pago? Porque eu não preciso vir aqui, já deixo na porta lá do prédio, que o cara leva, o correio leva. E ela, ouvindo o meu sotaque, na época, fechava, né, a comunicação. Não, you gotta come back. Aí eu, não, mas peraí, você não deixou me explicar. Blá, blá, blá. Não, you gotta come back. E aí foi a minha virada. Quando eu, né, descer das tamancas, ela subi nas tamancas e falei, listen, you're here to help me. Você tá aqui pra me ajudar, minha amiga. Eu tô tentando falar, você não tá nem me escutando. Olha pra mim. Água pro vinho. Porque aí eu comecei a perceber que se você não se impõe com a educação, não xinguei ela. Claro. Mas se você não se impõe com a educação, as pessoas acham, né, que você não está se dando respeito e obviamente não merece respeito. Ou então que você não consegue falar direito, você também não vai conseguir entender direito e para ela vai ser perda de tempo. Exatamente. Né? Porque ela vai ficar falando, você não vai entender mesmo. E é por isso que eu sou sempre aquela pessoa a falar, sotaque é uma coisa, pronúncia é outra. Porque o problema é que o americano, por muito tempo, ele entendeu que ele não precisava falar nenhuma outra língua.
só a língua dele. Então, quando ele ouvia ou ouve uma língua diferente, com um sotaque na cabeça dele, ai meu Deus, não quero nem falar que eu não vou entender. Sim. E se fecha, né? E se fecha. Então, você tem que saber, e mesmo que você não tenha, você tem direito a falar, peraí, eu tô querendo um serviço do correio. Então, a sua atitude fala muito sobre isso, entendeu? Não é porque você está aprendendo que você vai se intimidar dessa maneira. É verdade. E essa foi a minha virada. Eu falei, tá, já, isso depois de um ano, já entendi como é que funciona, entendeu? Então, assim, eu fui me enquadrando, eu tenho que mostrar, eu tenho que me dar o respeito, tem que ter. Então, um ano ali em Astoria, eu sempre querendo, né, atravessar para a Terra Prometida. Era o teu objetivo, né? É o meu objetivo. Você traçou aquele objetivo. Exato. E aí, procurei de novo, como estava fazendo, falei, bom, vou trabalhar, já tenho experiência aqui, até aprendi a emitir passagem, tudo. Olha. Fui trabalhar numa de brasileiros também em Manhattan, conhecida. Vamos ver se eu acerto, gente. Será que teria sido uma agência que ficava em Little Brasil, na 46 ali? Jura que eu acertei? Jura. Fui trabalhar lá e, como eu falava todas as línguas que eu falo, 4 línguas, né? E a gerente ficou impressionada, falou, não, claro, não, a gente precisa, porque você atende muitas pessoas. É uma letra BCA, é BCA. BACC. BACC. Exato. Eu tenho, as amigas que eu fiz no início começaram lá também. Olha que as legal. As amigas que eu tenho hoje são de lá. Então deixa eu só abrir um parênteses, se você quiser saber mais sobre essa Rua dos Brasileiros e como ela era no passado, antes até da Cris chegar, nos anos 80 ainda, tem um podcast que eu gravei aqui com a Sylvia Gerber, que é uma senhora já que mora aqui em Nova York há muitos anos, já é casada com uma americana há mais de 30, enfim. E ela contou, ela também trabalhou nessa rua, Cris. Então vai ficar aqui no card, na descrição, você pode ouvir depois esse outro papo, mas só depois que esse aqui terminar, aí você vai lá. Papo enorme! Mas, então, comecei a trabalhar lá. E aquela coisa, né? Ganhando o meu Era uma dinheirinho. comissão por passagem vendida, emitida. Era mais assim, ou menos isso? A gente ganhava cash, porque, assim, eu poderia trabalhar dando aula. Ah, você tinha visto específico, é isso? Eu tinha visto de estudante, então assim, você não eu tinha podia que trabalhar na Tá, área. tudo bem. Eu podia ser até estagiária de uma agência de publicidade. Tá. Mas, né? Não, mas aí a gente você precisa se manter, precisa né? se manter. Vai fazendo trabalhos extras. Exato.